Olá pessoal, vamos hoje trabalhar com a sociologia e também questão de filosofia. Lembrando que a gente está desenvolvendo comentários sobre as questões do Enem de 2010. Essas questões que se seguem agora são justamente desse ano. Vamos lá então? Vamos ver aqui a primeira questão então. É de sociologia. Bom, pessoal, observem aqui o enunciado, né? A política foi inicialmente a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Quer dizer, a política inicialmente, né? Quer dizer, quando os homens começaram a se organizar, né, em sociedade, a partir de grupos sociais, né? Quando aparece a propriedade privada, né? É aí que uma classe passa a ter o controle dessa propriedade e, por isso, tem necessidade de criar leis, de criar normas, visando justamente salvaguardar os seus interesses econômicos, ou seja, a sua propriedade privada, diante daqueles segmentos da sociedade que não eram proprietários, né? Então é aí que começa a existir, né, um atrito, né, um confronto entre principalmente duas classes, a dos proprietários e a dos não proprietários, né? E forma-se também um Estado, né? Surge a propriedade privada, surge também o Estado. Então, o que é o Estado? O Estado é um conjunto de leis, né, de instituições que visam, né, regulamentar tudo aquilo que vai atender aqueles que são os proprietários e, pelo menos utopicamente, atender também os que não são proprietários, né? Quer dizer, a legislação e o Estado, né, visam justamente regulamentar as ações de todos os seres humanos, tá bom? Então diz aqui que inicialmente a política aí passa pelo Estado, passa pelas leis, né? Que a política é a arte, né, dos homens de estabelecerem regras, né? Estabelecer normas para o funcionamento das instituições em geral, né? E, obviamente, da própria sociedade. Então, ele diz aqui no texto, né, que, a princípio, quer dizer, inicialmente, a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Quer dizer, uma boa parte da população, né, pela política, essas pessoas eram bloqueadas, né? Elas não tinham espaço, né, para discutirem coisas que lhes diziam respeito. Quer dizer, a maior parte da população ela não tinha participação, embora fosse necessária para elas de terem a tal participação. Quer dizer, era uma minoria que cuidava disso, né? E aí, é claro, essa minoria vai procurar atender sempre os seus próprios interesses. Aí depois ele diz, posteriormente passou a ser a arte de compelir, quer dizer, de pressionar, né, as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. Vamos repetir? Posteriormente passou a ser a arte de compelir, de pressionar as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. Quer dizer, continua uma parcela majoritária tendo atuação, mas não tem como decidir muito porque não entendem nada, não são educadas, não são preparadas para entender algo na política. Quer dizer, essa outra parte consiste, mais uma vez, por parte do autor, afirmar que
a cidadania, né, a participação da maioria num processo político realmente é algo muito restrito. Quer dizer, quem é que acaba tirando proveito nessa situação? Uma minoria que tem mais instrução, que tem melhores condições econômicas. Então são essas pessoas que acabam realmente participando de uma maneira decisiva, né? De fazendo a política realmente funcionar, né? É isso que o autor, nessas palavras aqui, ele quis expressar. Aí depois vamos para a questão. Aí diz, nessa definição o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos principais. O primeiro é esse aqui, né? Marcado pelo autoritarismo excludente, quer dizer, a maior parte da população é excluída, não tem uma verdadeira participação no processo político. E num segundo momento, é esse aqui, né? Caracterizado por uma democracia incompleta, né? Incompleta por quê? Porque uma boa parte também fica excluído, né? Não tem uma participação realmente decisiva, influente na sociedade. Considerando o texto, qual é o elemento comum a esses dois momentos da história política? Letra A, a distribuição equilibrada do poder. Isso aqui, claro que não é equilíbrio do poder. Então, a letra A está fora, não é isso? A letra B, o impedimento da participação popular. Não, a população até participa, só que ela não entende, né? Ela é muito manipulada, podemos entender assim, né? Então a letra B também está fora aqui do contexto. Letra C, o controle das decisões por uma minoria. É essa daqui, né? Isso aqui, a primeira parte simboliza justamente que a política fica nas mãos de uma minoria. A segunda parte, né? A maior parte não entende da política, quem é que acaba influenciando? A mesma minoria daqui da primeira parte, como também aqui na segunda parte. Entendeu? Então, por isso, letra C. Só para checar, a letra D, a valorização das opiniões mais competentes. Esse mais competentes aqui, né, já exclui o que o próprio autor está fazendo referência aqui sobre a política, né? A letra E, a sistematização dos processos decisórios. A sistematização, quer dizer, existe uma ordem, né, um sistema que regulamenta o processo de decisão? O autor falou isso? Ele não falou isso, né? Então, por isso que a melhor opção é essa daqui. E esse foi realmente o gabarito oficial da prova do Enem de 2010. Tá ok? Olá, pessoal. Estamos aqui corrigindo mais uma questão de sociologia do Enem de 2010. Tá bom? Vamos ver essa questão aqui, ó. A chegada da televisão. Sobre a chegada da televisão no Brasil, faremos um pequeno comentário, né? A televisão no Brasil, quando ela aparece, é em 1950, inicialmente lá em São Paulo. Depois, em 51, foi inaugurada também um canal de TV aqui na cidade do Rio de Janeiro. A princípio, a televisão, né, não tinha uma programação como a gente observa hoje, né? Vários canais têm uma programação de 24 horas, né? Quer dizer, uma programação que fica para todos os da sociedade, para todos os horários, né? Mas na época, quando a televisão começou, primeiro que não havia gravação, não havia sistema de gravação, né? Não havia programa externo, não fazia nada assim fora de estúdio, tudo era ao vivo, portanto, né? E o aparelho, né, de TV, esse bem de consumo, ainda era algo assim bem
restrito, pelo menos para a maior parte da população. Era um bem de consumo ainda muito caro, então não tinha assim, acesso à maior parte da população. Quem conseguia, nos anos 50, adquirir um aparelho de TV, era gente mais de classe média, média para classe média alta, né? Quer dizer, o povão mesmo não tinha acesso à TV, e o que ele mais ainda usava, né, fazia parte do seu dia a dia, era o rádio, né? Agora, já a partir dos anos 70, né, a década de 1970, aí realmente a televisão, o aparelho de TV começa a se popularizar. Aí começa a ter realmente uma grande, um grande número, né, de pessoas em todo canto do país com acesso à televisão. E é justamente nessa década de 70 que a televisão passou a, em certa maneira, né, substituir a força que antes era o rádio, né? Não é à toa que muitos programas de televisão, inicialmente, eles seguiram que era uma programação de rádio. Até novelas, programa de calouros, né? Esses programas que antes eram muito comuns no rádio foram depois levados para a televisão, principalmente a partir da década de 1970. E a televisão, a partir daí, ela passou a ter realmente influência, né, nos costumes da sociedade, né? Estipula também ideias, né, que normalmente, claro, são ideias de uma determinada classe, que é privilegiada dentro do sistema econômico, e essa classe que é privilegiada, ela acaba, através da TV, também desenvolvendo o que ela quer para que a maior parte da população também passe a querer. Então, quer dizer, a televisão, ela segue uma condução, né, de manipulação, certo? Mas, por isso que o autor aqui diz que a chegada da televisão, aí ele fala, a caixa de Pandora tecnológica penetra nos lares e libera suas cabeças falantes, né? Astros, novelas, noticiários e as fabulosas e irresistíveis garotas propaganda, versões modernizadas do tradicional homem sanduíche. Aí eu botei aqui, não que isso esteja na questão, eu que acrescentei para você, né, conhecer melhor certos termos. Aí eu botei aqui um glossário. Por exemplo, caixa de Pandora. O que significa a caixa de Pandora? Eu botei aqui, ó. Isso aí faz parte da mitologia da Grécia Antiga, né? E que na tal caixa você tem a criação da mulher, da humanidade, de todos os males que existem no mundo. Então, quer dizer, o autor faz uma certa crítica ao aparelho de TV, que é uma tecnologia que acaba servindo também de instrumento para manipular a sociedade, né? Homem sanduíche, isso aí é um termo que é usado principalmente nas áreas urbanas, né? Tipo Rio de Janeiro, São Paulo, né? Nas grandes metrópoles, né? Onde é muito comum pessoas botarem propagandas, né? Cartazes, tanto na sua parte da frente como nas costas, né? Anunciando produtos, né? Para uma determinada loja, né? Então é um tipo de bancar uma propaganda que tem um custo para aquela empresa que está fazendo a tal propaganda, para ter um custo bem baixo, né? Paga só a pessoa que fica com aquelas propagandas, tanto na parte da frente do corpo, como na parte das costas, né? Anunciando produtos, né? E fica misturado com a população, com aquela multidão que passa de um lado para o outro, né? Então é um meio de chamar a atenção do público em geral e atrair esse público para conhecer ou para consumir aquilo que está sendo anunciado ali pelo chamado homem sanduíche. Então o homem sanduíche é isso, entendeu? Bom, aí visto essa primeira parte,
Vamos então para a segunda parte da mesma questão. Aí diz assim: a TV, a partir da década de 50, entrou nos lares brasileiros, provocando mudanças consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, tornou-se também veículo de utilidade pública a favor da democracia, na medida em que, quer dizer, é claro que a televisão não é só para isso, mas o enunciado está mostrando que, claro, a TV também ela tem a sua importância para mostrar ao telespectador o que está acontecendo no Brasil, no mundo. Então, dependendo dos interesses que estão em jogo, a televisão tem também programação que ajuda a você ser mais cidadão, você está mais atento para fazer com que a democracia seja defendida, né, por todos nós e até cobrada, né, das autoridades quando elas adotam determinadas medidas que contrariam o espírito democrático, né? Então, o que a televisão aqui, segundo a versão aqui no enunciado, ela contribui para a democracia. Aí diz assim: amplificou os discursos nacionalistas e autoritários durante o governo Vargas. Bom, primeiro que quando se fala em governo Vargas, você tem que lembrar que Vargas, ele começou a governar de 1930 até 1945. Nesse período aqui, nem existia a televisão, certo? Aqui era só o rádio. E depois ele teve o seu segundo governo, que a televisão já começava a aparecer, né? Porque o segundo governo dele foi 51 até 1954. Mas, mesmo assim, a televisão nesse período não tinha a força, não tinha a influência, quer dizer, ela não parecia nada com o que a gente sabe hoje da televisão. Portanto, dizer que os discursos nacionalistas e autoritários foram amplificados no governo Vargas, e também tem um detalhe, né? Isso aqui não tem nada a ver que seja a favor da democracia, né? Um discurso autoritário é a favor da democracia? Claro que não. Então aqui tem dois erros. Primeiro que a TV, no que diz respeito a ser a favor da democracia, colaborar com a democracia, é incompatível com isso aqui, o governo autoritário, né? E também porque no período Vargas, né, que são esses dois momentos aqui de governo dele, é o primeiro governo, esse aqui é o segundo, né? Então você também não tem ainda a força que a televisão, como eu já falei antes, tem hoje, né? Então essa letra A realmente está totalmente fora do contexto aqui do enunciado. A letra B revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos. Isso é verdade, né? A gente teve revelações e que colaboram, portanto, com a democracia na televisão, no jornal, em revista, em vários governos, né? Na época da ditadura militar, isso aí até não aconteceu porque havia a censura, né? Então, com a censura, obviamente que rádio, jornal, revista, televisão não tinham meios, né? Não tinham condições de denunciar alguma coisa, né? Então, fora a ditadura militar. Não é que na ditadura não tenha ocorrido também corrupção. Todo período muito autoritário fica até mais fácil quem está no governo, quem está no poder fazer corrupção. Mas aqui, como havia censura, então parece até que não existia nenhum tipo de censura na época da ditadura militar. Ou melhor, parece que não havia corrupção na época do regime militar. Mas isso aí
é questão de governo e a maneira como se administra o país, né? Porque isso aí independe. A corrupção você pode ter num período em que o governo seja bastante democrático, como também existe em governo que pode ser bastante autoritário, né? Mas aqui no caso não aconteceu a corrupção, pelo menos ela não foi do conhecimento público, porque na época da ditadura não havia espaço para se denunciar tal coisa. Agora, depois, nos governos, por exemplo, Sarney, que governou o Brasil de 85 até 1990. Depois o Collor, de 1990 a 92. Depois o Itamar, que era o vice do Collor, e quando o Collor sofreu o impeachment, né, não pôde mais governar, o seu vice, o Itamar Franco, assumiu. Foi de 92 até 95. E depois de 95 a 2002 para 2003 foi o Fernando Henrique Cardoso, né? E depois veio a era Lula, 2003 até 2011, né? Então, nesses governos e também no governo Dilma, você, como tem liberdade de imprensa, liberdade para a mídia, né, publicar o que ela quiser, então parece que só nesses governos que eu citei que teve corrupção. E realmente, essas denúncias que a televisão também procurou mostrar, né, junto com jornal, revista, etc., é claro que isso aí colabora, né, para que haja respeito, né, a liberdade e que essa liberdade via democracia seja realmente com um governo melhor, com políticos melhores e que realmente respeitem os seus eleitores, né? Então, realmente, a letra B, ela está relacionada com o que está sendo solicitado aqui, né? Então, por isso, é a letra B, tá? A letra C maquiou indicadores sociais negativos. Isso aí pode ter sido feito? Claro que foi, mas isso aqui não colabora, não é a favor da democracia, entendeu? Então, é sempre importante ficar bastante atento naquilo que o enunciado está pedindo, conforme as opções. Isso aqui tem a ver com a televisão, com os meios de comunicação em geral? Claro que tem, mas isso aí não é a favor da democracia. Por isso que a letra C não pode ser aceita como opção correta, entendeu? A letra D apoiou no governo Castelo Branco. Castelo Branco foi o primeiro governo do período da ditadura militar. Castelo Branco, ele governou de 1964 até 67, né? Então, é o primeiro presidente militar dentro daquele período da ditadura militar, que vai de 64 até 1985. Então, o governo do Castelo foi esse aqui, nesse período aqui. E aí diz, né, que apoiou no governo Castelo Branco as iniciativas de fechamento do parlamento. Não houve fechamento do parlamento, do Congresso. Houve, sim, intervenção de caçar deputados, de caçar senadores, né? Mas não que o parlamento, que o Congresso tenha sido fechado, entendeu? Então, isso aí, e também tem um detalhe, né? Se houvesse realmente o fechamento do parlamento, isso aí não é a favor da democracia, né? Então, é o mesmo problema aqui na D que você tem na letra C, né? Corroborou, quer dizer, colaborou, né, contribuiu à construção de obras faraônicas durante os governos militares. Será que a televisão mostrava, né, fazia uma certa propaganda? Sim, isso é verdade. A mesma coisa. Mas será que isso é a favor da democracia? A TV ficar mostrando as obras de grandes gastos, como, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói,
que foi na época do regime militar, então isso aí também não condiz com o que está sendo solicitado no enunciado. Tá ok? Então, o gabarito oficial é a letra B e realmente, da maneira como a gente mostrou, não tem nenhum tipo de questionamento para julgar e discordar dessa opção correta. Tá ok?